Boa noite. Muita gente pensa que o autismo é uma doença ou um motivo de dor e sofrimento. Mas, na verdade, ele é apenas uma forma diferente de enxergar as coisas do mundo. Por isso, o programa Educação e Cidadania de hoje vai tratar deste assunto e conhecer o projeto Autismo Cartoon. A minha convidada é a Emanuele Silva, ou melhor, a tia Manu Madalena dos Anjos. Boa noite, Manu, seja muito bem-vinda. Boa noite. Mas Deus santo, ninos queridos da tia. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Manu, exatamente, então, eu quero falar sobre esse projeto, já que é o tema do programa. É uma forma de conscientizar sobre o autismo sem preconceito e sem rótulos? Sim, é uma maneira de eu, sinceramente, fazer essa conscientização sem rótulos, sem preconceito, porque eu gosto muito de analisar que o preconceito nada mais é do que um conceito de algo que você ainda não conhece. Então, se eu apresento o meu projeto e apresento às pessoas um jeito diferente de enxergar e entender o autismo, sim. Quando a pessoa aprende, ela deixa de ter aquele pré-conceito e começa a entender mais sobre o que é o autismo e a magnitude de tudo e a simplicidade de algumas coisas na vida também. Desmistificar também, né, o autismo. Sim, com certeza. É o que eu quero fazer. Com esse projeto todo eu tento levar não só a visão para as crianças, adolescentes, mas pais e professores. Porque toda rede pública ou estadual necessita desse amparo também. Então, com esse projeto eu tento levar essa visão. E o humor, na tua opinião, é a melhor forma de fazer isso? É a melhor forma, porque nós vivemos numa sociedade onde a sociedade prega muita tristeza e muita angústia. E muitas informações tristes que deixam a gente, na sociedade, mais tristes. Então, quando a gente vê um humor ou algo, a gente começa a se manifestar e a gente até guarda aquele humor. É mais fácil você guardar uma piada do que uma tristeza durante o dia. E aí, então, você criou essa personagem que eu te apresentei, a tia Manu Madalena dos Anjos. Como que surgiu a ideia? Começou o seguinte, o meu filho mais velho, o Juan, ele sempre foi uma criança que ele sempre ficou nervoso perante os colegas e perante as outras crianças. Então, quando eu descobri o diagnóstico do irmão dele, ele queria muito explicar para todos os colegas o que o irmão dele tinha, mas não conseguia de fato explicar. Aí um dia ele me chamou a atenção: mãe, eu não consigo explicar o que o meu irmão tem. Querem saber por que o meu irmão não fala ainda, por que o meu irmão demorou para andar e eu não consigo explicar. Nessa teoria toda eu resolvi fazer um vídeo onde eu manifestei um autista de grau leve e um autista de grau severo. Seria o Igor e a Lívia. O Igor teria o autismo leve e a Lívia o autismo mais severo. Com tudo isso eu disse, como é que eu vou fazer esse projeto que chame a atenção de todas as crianças de uma forma que eles entendam, uma forma lúdica. Aí resolvi ir atrás de um caderno meu, antigo, que eu tinha desde os 13 anos. E de vários personagens encontrei a tia Madalena. A tia Madalena seria um personagem a princípio que seria só uma espanhola que foi morar na Itália e misturava as duas línguas porque gostava muito das duas línguas e gostava dessa brincadeira toda. Resolvi então manifestar o quê? Se o jeito da tia Madalena de falar encantava todo mundo, que você podia brincar com esse jeito de falar, com essa teoria toda, por que não dizer que o jeito dela de falar não incomoda? Por que o autismo deveria incomodar as pessoas? Então, se você consegue aceitar uma língua diferente, se você consegue aceitar algumas teorias diferentes, você também pode aceitar o autismo se você ver, entender e compreender como ele existe. E como há um crescimento muito grande do autismo, eu pensei comigo, essas crianças amanhã se tornarão adultos. Então elas têm que saber o que é o autismo, elas têm que entender e elas têm que ver que na sociedade há mais sobre o autismo a cada ano. Então, com isso, elas não vão levar um baque nem um susto. Aquilo vai ser comum em sociedade. E foi exatamente isso que eu fiz com a tia Manu Madalena. Então, um pouco dessa tia Manu Madalena. Como que você apresenta, então? Vamos fazer uma simulação aqui. Como que você faria, então,
para chegar numa escola onde tem crianças de 7, 8 anos, por exemplo? Acho que também é o seu público, né? Também. Meu público é adolescente também. Como que você faz, então? Como que a tia Manu chega falando sobre o autismo? Ah, Deus santo, sabe esse jeito diferente que a tia tem de falar? Ah, mas há maneiras diferentes também de pensar, Ninos. E não há nada de errado nisso. Por exemplo, o Igor. O Igor é uma criança super feliz. Mas do nada ele começa a chorar. Deus santo. Tu sabe o que acontece? É que o cérebro da gente é feito um computador. Ele existem vários aplicativos. E nesses aplicativos, às vezes pode acontecer de dar um pane. Mas não devemos levar um susto diante disso. É simples de lidar. A tia vai ensinar. É tão legal, né? Ouvir assim, fica tudo mais fácil de assimilar, é mais lúdico também para as crianças, né? E como que é a aceitação? Muito maravilhosa aceitação, as crianças amam. Cheguei a um dia ir no supermercado e uma criança me parar. Tia Madalena! Aí eu olhei, não, eu sou a tia Manu, sou a irmã gêmea da tia Madalena. Aí ela disse, eu achei que era a tia Madalena. Elas adoram, amam essa figura ilustre que é a tia Madalena. E não só ela, os adultos também. Comecei a entrar nos grupos de WhatsApp, de humor, e comecei a manifestar a tia Madalena. E os adolescentes também começaram, depois que eu comecei a andar com os adolescentes, também manifestaram. Tia, tu pode ficar uma semana no meu grupo de WhatsApp e fazer um agito? Posso. Aí eu vou lá, explico sobre o autismo, falo toda a minha conversação e depois eu brinco com eles. Ai, Deus santo, que a tia toma 1000 café e não aguenta mais, é tanta gordura no corpo. Ah, mas tudo bem, o máximo que pode acontecer é ter um ataque cardíaco agora. Mas já passou, né, Nino? Manu, e a apresentação, ela é diferente, então, para crianças, adolescentes e adultos também? Você é um público que você também Sim, é atinge? bem diferente. Porque assim, a criança é totalmente a tia Madalena. Tá? O pré-adolescente não. O pré-adolescente já vem com teorias, eu explico sobre a história do Albert Einstein, por que eles acreditam que o Albert Einstein tinha autismo, então eu já aplico as informações. E junto com isso eu já explico um pouco das minhas teorias como adolescente. Ah, porque eu fui uma adolescente muito querida, muito educada com a minha mãe e com meu pai. Porém, não quer dizer que eu não odiava meu pai e minha mãe. Então eu tinha minhas questões. Então essa parte também eu explico para os adolescentes. Aí quando o adolescente está incomodando no fundo da sala, eu digo assim, ah, Deus santo, mas se tu sabe explicar sobre o autismo, vem cá, que a tia agora desceu na terreira e quer explicação. Aí eles já dão risada, já brincam, então tá, tia, então a gente se acomoda, a gente para. Nessa brincadeira toda, nessa extroversão toda, aí eles começam a fazer as perguntas e tudo, e se entusiasmam com todo esse mundo. Aí o que eu gosto de explicar para eles depois, no final de cada palestra, é o seguinte. A minha avó, que eu amava de paixão, ela uma vez me ensinou uma coisa quando eu era adolescente. E eu não tinha aprendido. Hoje, adulta, depois de ter 2 filhos, eu aprendi o que ela quis dizer. Uma vez eu tive uma briga, uma prima minha, normal, a gente sempre briga com prima. Aí ela me olhou e disse assim, Manu, sabe essa raiva que você está sentindo? Transforma em nojo. Nojo é a melhor teoria que tem na vida. Eu disse, por quê, vó? Porque o nojo, quando você transforma um ódio no nojo, você não precisa olhar para aquela pessoa. Aí aquela pessoa fica pensando, por que ela não está me olhando? Por que ela não está dando bola para mim? E quando você vê, passou aquele sentimento. E você não envenenou a tua alma com coisas negativas. O nojo é uma transparência que você sente na hora, você demonstra na hora e depois passa. Uma hora passa. Passa mais rápido do que uma raiva. Aí com tudo isso eu explico para os adolescentes, quando vocês sentirem raiva do pai ou da mãe, ou não concordarem ou algo assim, principalmente para adolescentes, vocês sintam nojo. Não fiquem na mesma sala do que eles. Pede licença e diz, deixa eu ir pro meu cantinho então agora. Não estou a fim de brigar. Porque onde um não briga, os 2 não brigam. Então vamos conviver bem. Vamos ter uma vida realmente? Vamos tentar ter uma vida sem crise? Porque o autismo te leva a ter crises, mas a vida também te leva a ter crises. Então não adianta nada
eu sapatear na frente, que nem um adolescente, e dizer, eu não tenho autismo, mas eu sapateio, que nem disse o menino. Ah, eu não tenho autismo, mas eu sapateio desse jeito. Eu disse pra ele, sim, e você acha bonito dizer isso? Não é bonito. Então, começa a sentir nojo, não ódio. Por que você vai consumir a tua alma, a tua essência, que vem com tudo que há de bom e agradável, em ódio? Sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas é que nem se fosse um vício. Se você tem vício de sentir raiva, você vai ter raiva pro resto da vida. E se você tem vício de sentir amor, humor, você vai ter esse vício pro resto da vida. E com isso você vai só trazer coisas boas na sua vida. Então a mensagem da tia Madalena, da tia Manu Madalena, é muito mais ampla, né? Não é apenas conscientizar e tirar esses preconceitos que existem em torno do autismo, né? Mas tem toda uma mensagem ainda por trás disso tudo. Sim, uma lição de vida, que nem eu disse pra eles. Por que vocês vão se incomodar com a cor de pele do colega? Por que vocês vão se incomodar com a roupa do colega? Por que vocês vão se incomodar com o cabelo do colega? Vocês não vieram pelados? Então, não vieram com toda a essência que vocês têm? O que se perdeu? Por que vocês deixaram a essência de vocês se perderem no meio do caminho? Foi por causa de uma briga com o vizinho? Foi por causa de uma briga com o pai? Vocês vão mudando durante a vida. E aí, vocês estão mudando para pior ou para melhor? Já se perguntaram isso? É essa a mensagem que a tia Madalena passa. A tia Madalena passa não só a mensagem autoral, que é o autismo, que tenta levar a bandeira branca do autismo, mas de todas as outras teorias existentes na Terra, e também que ela simplesmente é aquela tia amorosa, dedicada, educada, tudo de bom. Que todo mundo quer ter. É, que todo mundo quer ter e que dá os conselhos dela. Porque ela pensa de uma maneira diferente, que nem o autismo. Eles só pensam e entendem de uma maneira diferente. E isso tudo que a Manu está fazendo, está falando, agora está sendo então apresentado nas escolas da rede municipal também. Você já foi autorizada, digamos assim, para fazer esse trabalho na rede municipal de ensino, né, Manu? Sim, o secretário foi muito amoroso comigo, viu o projeto, entendeu toda a base do projeto, entendeu o que eu queria levar para as escolas. Ele ficou emocionado também com a tia Madalena. Ele disse, é uma rica de uma tia, tem que ir para as escolas sim, você tem que manifestar isso sim, tem que manifestar essa tua força como mãe e tem que demonstrar também a tua vivência e o que você pensa, para essas famílias hoje levantarem a cabeça e dizer, sim, meu filho tem esse diagnóstico, mas eu posso fazer algo. Sim, ele vai ser recebido, mas vai ter o apoio dos pais e das mães. E dos professores e de toda a sociedade. Então, ele viu a visão ampla que esse projeto tem. E ele me deu a cartinha ali e disse, faça seu trabalho, então. Então, foi muito lindo. Eu me emocionei bastante com a confiança que ele me deu nesse projeto. Quantas escolas você já visitou, então, Manu? Eu estou na 15ª escola. Me deram 75 escolas. Faz 4 semanas que ele me deu a carta, mas eu faço tudo conforme eu posso, né? Porque eu não tenho ajuda financeira nem nada, então eu vou nas escolas conforme os meus pés podem. E nem eu disse, teve escolas estaduais que me procuraram, por isso que eu fiz mais escolas do que nesse tempo, porque as escolas estaduais também estão me procurando, porque também estão encontrando o mesmo problema. Porque não adianta você chegar para um aluno e dizer assim, você tem que respeitar o colega porque o colega tem autismo, se o colega não sabe o que é autismo. Para ele vai ser uma birra o que o colega está fazendo. Para ele o colega está querendo irritar ele de propósito. Para ele o colega não deixa ele se concentrar em sala de aula. Então ele não sabe realmente o que o colega dele tem. E se você não dá essa informação, você não pode exigir algo de uma pessoa. É que nem você dizer assim, aquela roupa é vermelha para aquela pessoa. Mas você não dizer da onde que vem aquela roupa. Mas eu quero que você use. Aquela roupa é vermelha, eu quero que você use. Você não pode exigir algo de uma pessoa que você não saiba. É essa teoria que eu uso.
Aliás, já que a gente está falando então de escolas, de instituições de ensino, hoje Passo Fundo já conta com uma escola específica para autistas. Você acha que é um ganho, é importante sim que a gente tenha isso em Passo Fundo? Ou para ti o ideal é que os autistas, as pessoas que foram diagnosticadas com esse transtorno, elas deveriam sim estar inseridas nas escolas tidas como tradicionais? Não, muito importante as duas. As duas partes são importantes. Por que eu digo isso? Porque alguns estímulos que uma escola poderia fazer, às vezes não tem tempo de fazer. E a escola Olga leva isso. Alguns estímulos que alguns alunos não conseguem fazer, as teorias, que eu gosto muito de dizer teorias, as teorias que não conseguem fazer em sala de aula naquele momento, na escola Olga eles vivenciam isso e sabem formalizar isso de um contexto todo com que a criança consiga entender e consiga fazer. Então é muito rico o trabalho deles. E é emocionante o trabalho deles. Então eu acho de grande valia para Passo Fundo e eu espero realmente que saia a nossa escola, que é um sonho ganho, né? Que já temos o terreno, tudo, a prefeitura tem tudo esse amparado, estamos todos como os pais, sociedade, correndo atrás para que essa escola se concretize naquele terreno. Então eu vejo assim que é muito valioso para Passo Fundo, sim, ter uma escola de autistas. E mais do que isso, é valioso ter profissionais e professores assim. Porque um dia eu espero, já você mencionando, que o meu projeto Igor e Lívia, Autismo Cartoon, melhor dizendo, chegue nas escolas depois da conscientização, um profissional pelo menos da saúde que esteja trabalhando ainda como psicologia, pediatria ou neurologia, sabe? Algum desses profissionais chegue depois do meu aparato que eu fiz na escola, chegue lá e dê uma olhada, uma visualizada naquelas crianças. E já comece a ver qual a criança que, por fim, eu como mãe ou como conscientizadora posso dizer, ó, eu acho que aquela criança pode ter o autismo, ou aquela criança tem uma dificuldade, o professor já me relatou. E esse profissional chegue com um aparato para começar já a fazer com que a pessoa procure o diagnóstico, o pai e a mãe procurem o diagnóstico, ou a criança procure o diagnóstico. Então eu espero que um dia esse meu projeto leve essa visão, consiga eu levar essa visão, que chegue depois de toda essa conscientização, um profissional ir lá e talvez até explicar para um professor, ó, você poderia usar tal teoria, mudar essa mesa de quadro, porque a criança não gosta de ficar daquele lado e gosta de ficar do lado direito, porque tem muito disso, né? Ou porque a criança não quer entrar hoje na sala de aula porque vocês mudaram a sala e ele não está acostumado com essa mudança de rotina. Então tudo isso eu tento levar. Aí o que eu procurei levar com esse espaço? Um pouquinho só. Criei no WhatsApp o grupo Família Igor e Lívia. O que seria o grupo Família Igor e Lívia? Depois de cada visitação que eu faço nas escolas, um professor ou um diretor ou alguém dali entra no grupo. E tudo sobre o autismo e as novidades do autismo é declarado naquele grupo. Então é um grupo específico para aquilo. Quando eles têm uma dificuldade, seja, eu não sei como é que eu faço, a fonoaudióloga pediu para mim fazer tal teoria que a criança não consigo fazer, ela se pronuncia no grupo. Aí uma fonoaudióloga do grupo, que já está existente no grupo, que tem profissionais também no grupo, explica para ela, você faz assim, assim, é dessa determinada ocasião. Se não tiver esse apoio estrutural, aí eu procuro no Instagram, no Autis Logos, que é da Cacá, onde tem informações totais sobre o autismo, você procura tudo lá sobre o autismo, desde a parte do diagnóstico até o fim do diagnóstico, até a parte que você introduz a criança na escola, todas as dicas. E numa dessas dicas, daí eu dou esse apoio no WhatsApp. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico, sobre como, por exemplo, a Manu teve o diagnóstico, então, do filho dela no próximo bloco. Nós já voltamos.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos conhecendo o projeto Autismo Cartoon com a Emanuele Silva, ou melhor, a tia Manu Madalena dos Anjos. No bloco anterior a gente falou bastante sobre esse projeto que está sendo apresentado em várias escolas da rede pública aqui de Passo Fundo. E agora, Manu, eu quero que você conte então aos nossos telespectadores como foi a suspeita, como foi o diagnóstico confirmando então que o seu filho Anthony era sim um autista. Bom, a suspeita do Anthony, na verdade, sempre ocorreu desde criança que ele tinha alguma diferença. Diziam, ele é muito quietinho, você deixa muito ele no berço e tudo mais. Mas eu fazia a mesma coisa com o mais velho. Então eu não via nisso erro nenhum. Mas eu via o quê? Que ele estava demorando para andar, que algumas palavras ele tinha mencionado e outras ele tinha deixado de mencionar. Mamã, papá, ele já tinha parado. E que ele não estava andando e começou a andar só com 2 anos de idade, no dia do aniversário dele. Com tudo isso, quando eu levei ele para a fono, por questão dele não falar, a fono me olhou e concluiu por ela que o Anthony poderia ter autismo. Mas ela disse, mãe, eu não posso dar o diagnóstico, mas eu tô achando que teu filho pode ter autismo. Uma rica de uma médica também, porque Deus me colocou médicos maravilhosos na minha frente, a doutora Marília. Acredito que ele possa sim ter autismo. Mas isso, quem pode te dar o diagnóstico é um psiquiatra ou um neurologista. Te indico o doutor Tadeu Lampert. Chegando no consultório do doutor Tadeu, ele disse que ia fazer uns exames. Depois dos exames, a gente entraria em questão que o Anthony poderia ou não ter. O dia que eu cheguei com o Anthony, com 2 anos e 5 meses de idade, no consultório do Dr. Tadeu, ele me explicou que tinha feito todos os exames e o diagnóstico era fechado de autismo, mas que eu imediatamente me retirasse da sala. Aquilo para mim foi uma afronta e uma ofensa na hora. Mas eu não tinha entendido o que o médico tinha feito comigo. Quando eu saí da sala, eu comecei a chorar, tomei copos de água, me tranquilizei e disse, agora eu vou entrar na sala e vou saber o que meu filho tem e eu quero respostas. Quando eu entrei na sala, o doutor me olhou e disse, você está brava comigo? Eu disse, não estou brava. Mas eu estava. No fundo estava. Estava brava com ele. Aí ele disse assim para mim, eu preciso que você sente e entenda o que eu fiz com você. Eu vou te dar uma explicação como neurologista. O teu filho, ele está sentado aqui olhando essa revista. Ao mesmo tempo, ele está prestando atenção no que está acontecendo do outro lado da sala, o que nós estamos conversando, nessa caneta que eu insisto em bater, porque é uma mania minha, e tudo ao redor que está acontecendo naquela torneira que daqui a 5 minutos ele vai mexer. Eu disse, e daí, doutor? E ele disse, e daí que se você ficasse na sala, chorasse na frente do seu filho, o seu filho ia ter uma crise aqui dentro do meu consultório. Ele ia chorar. Porque o teu filho tem autismo moderado, que a gente diz. Ele pode sair alguns sintomas e passar para o leve, como ele pode ir para o grave. Eu preciso saber de você, mãe, se você consegue comigo estabelecer que teu filho vá para o autismo leve, do grau leve. E assim, conforme for passando, eu e você, num trabalho, em comum acordo, consiga fazer com que teu filho evolua. No bloco anterior, você também falou que ele tinha o costume de ficar viradinho para a parede, batendo na parede. Sim. Isso também te levou a suspeitar, digamos assim, que o Anthony pudesse ter autismo. Como você fez com que ele saísse da parede?
O que aconteceu foi o seguinte, o Antônio acordava de manhã e ele tinha o costume, e o meu sogro ia tomar café da manhã comigo, e eu olhava para ele e ele ia correndo para a parede e ficava batendo na parede. E eu dizia, para, Antônio, e ele não parava. Aí uma vez ele começou a bater os braços e depois dos braços ele queria bater a cabeça, e se não fosse na parede era na porta da minha casa. E aquilo me incomodava profundamente e me irritava ao mesmo tempo. Então um dia eu acordei com ele, 7 horas da manhã, fazendo aquilo. Eu olhei e pensei assim, como é que eu vou fazer para tirar esse menino da parede que eu não aguento mais como mãe esse barulho? Aí eu me lembrei que o doutor Tadeu havia me dito que eu, a retirar uma criança autista de algo que ela está fazendo na hora, ela poderia se irritar. E era o que acontecia com o Antônio. Quando eu tirava ele da parede, ele se irritava. Então, como é que eu faria? Aí me lembrei da tia Madalena. Já sei, vou usar o meu humor. Cheguei na parede, bati na parede e gritava, Deus santo, olha essa parede que maravilhosa, que a tia vai bater na parede. Batia na parede, fazia os mesmos barulhos do que ele. E ele foi entrando comigo na brincadeira. E nós dois juntos na brincadeira, até o final da parede. Quando chegou no final da parede, eu olhei para ele e disse, Nino, Deus santo, que agora acabou a parede e a tia vai sair correndo. E ele fez igual, saiu correndo atrás de mim. O Antônio não voltou para a parede. Ele começou a brincar com as outras teorias que eu comecei a manifestar para ele. Com as outras brincadeiras que eu pude manifestar para ele. Um jogo de bola, um jogo simples que ele não sabia. Uma brincadeira com o irmão que ele não conseguia fazer. E assim eu fui manifestando. Tudo na base da brincadeira e do humor. Manu, qual é a importância da família nesse momento e também da aceitação? Porque eu imagino que hoje você tem esse projeto tão bonito, você fala super bem de um transtorno que atinge milhares de crianças em todo o mundo. Mas como foi a aceitação para ti? Bom, a aceitação para mim demorou um pouco. E eu vou ser bem sincera, eu chorei muito como mãe. Que a gente diz que a gente passa por um luto, a gente passa por esse luto, a gente chora bastante. Mas depois que eu encarei que eu tinha que levar tudo com humor e na brincadeira, foi mais fácil. Então, eu não sei te dizer a dimensão dos familiares, entendeu? Dessa parte, porque eu comecei a manifestar tudo e comecei a fazer um jogo de cintura, por assim dizer, manifestar para os familiares também a aceitação. Claro, muita gente a gente sabe que não consegue e até, por exemplo, poderia até dizer para mim, Manu, vamos se acalmar, o teu filho vai ter melhoras, porque eles não têm aquela informação. Então, como eu estou dando informação para os familiares, estou explicando o que o Antônio tem, como é que poderemos fazer juntos, trabalhar juntos para o Antônio evoluir, então eu não senti tanto baque. Mas eu posso te manifestar o seguinte, uma vez em rede social, uma mãe que tinha o filho com autismo grave, que eu quero passar isso, porque não é só uma condição do autismo, mas é uma condição de sociedade também, ela manifestou o seguinte, eu não aguento mais as crises do meu filho e a minha vontade é de terminar com tudo. Pesado, né? Pesado. Com tudo isso, que era um grupo onde seria de todo mundo se unir e ajudar aquela mãe, todo mundo começou a questionar aquela mãe da fala dela. Como você pode dizer uma coisa dessas do teu filho? Como é que você pode dizer que você vai fazer algo? Aí já estavam manifestando que ela tinha coisas em mente e outras teorias básicas que eles haviam manifestado. Eu naquele momento vi tudo aquilo de mensagem e me coloquei no lugar daquela mãe. Pensei assim, aquela mãe estava no desespero. Ela queria ouvir um consolo, na verdade. E ouviu barbaridades. Então ela saiu do grupo. Assim que ela saiu do grupo, eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse o seguinte, não lhe conheço, não sei nada sobre a tua vida, não sei nada sobre o seu dia a dia, não sei o grau de autismo que teu filho tem realmente, mas
pelo que você falou, ele deve ter um autismo grave. E só queria te dizer uma coisa. Se for para desistir, minha amiga, de alguma coisa, desista de ser fraca. Porque desistir de ser fraca é só uma teoria. Mas desistir de tudo que você teve na tua vida, de todas as emoções que você teve, de uma gestação que você teve, de um ganho de uma criança, de ter ela no teu bem-estar, de você conviver com ela e aprender que cada coisinha que Deus criou, você está ensinando aquela criança, é muito difícil. Então não desista de tudo que você adquiriu na tua vida, de toda isso que você vai adquirir e de tudo que eu vou te ajudar a adquirir se você quiser conversar comigo. Então, minha amiga, vamos desistir de ser fraca, nós duas. Até hoje essa mãe, esses tempos, eu não sei como é que ela conseguiu meu número no WhatsApp, eu não sei se eu havia colocado em rede social, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp me agradecendo. E disse pra mim, agora toda vez que eu penso em desistir, eu me lembro da tua frase. Desista de ser fraca. É só uma coisa para você desistir. E é tão simples. Manu, indo ao encontro também disso, muitas mães que recebem, muitas famílias que recebem o diagnóstico de que tem uma criança com autismo, elas se negam a acreditar. Até que ponto isso é prejudicial para a família e para a criança? Porque a criança precisa sim de um estímulo diferente para se desenvolver, para se relacionar com as pessoas. Então, isso também, além de estar prejudicando a família, está prejudicando a criança, né? Prejudica muito a criança. Eu gosto de relatar para as mães e para os pais que têm esse aparato de negação, que é como se você negasse a criança de respirar. A criança, ela sabe que ela tem que respirar, ela sabe que ela tem aquelas funções, ela sabe que ela não consegue fugir daquelas funções e você fica negando aquilo para ela. Então, eu digo que é a mesma coisa que você dizer para o teu filho, para menino ou para menina de respirar. Você não pode fazer isso. Você tem que ajudar, você tem que auxiliar o teu filho. Você tem que transmitir que você... Não que você seja forte, você nunca vai ser super forte, mas ele vai te enxergar forte. Isso já é de grande valia. Onde teu filho te enxergar que você é o Superman da vida dele, onde teu filho te enxergar que você é a Mulher Maravilha da vida dele, é onde ele te enxergar que você é a mãe e o pai, está entendendo ele, você só vai te agregar à vida dele. Só vai ter mais leveza à vida, mais emoção à vida, mais amor, mais humor, e você vai estar vivendo. E é isso que importa. O pouquinho que teu filho, se ele tiver autismo grave, e o pouquinho que ele viver, se ele manifestar um sorriso para você, você já é campeão. O pouquinho que você manifestar durante o dia com o teu filho, e o teu filho conseguir entender que Deus fez uma árvore, mãe, então foi Deus que fez uma árvore, aquilo já é encantador. Aquele pouquinho que teu filho faça, de te dar um abraço no fim do dia, e você entender que mesmo ele não falando, ele te ama, isso é maravilhoso. Então eu digo que a aceitação é o melhor remédio que tem para você seguir adiante nessa luta. Porque é uma luta. É uma luta durante o dia todo. É uma luta de minutos. É uma luta de segundos. E você tem que estabelecer isso para a tua vida e para a vida do teu filho. E mais do que isso, você desenvolve um ser humano feliz. Que eu acho que nós viemos todo mundo aqui para a Terra para aprender, para ser feliz e para voltar para casa. A Manu falando assim, ela passa realmente uma paz, uma leveza, deixa o problema, digamos assim, tão mais simples, tão mais leve, né? E acho que pelo fato de você trazer isso com humor, esse teu projeto de levar o lado cômico, o lado engraçado
do autismo, né? Aliás, tem um lado engraçado no autismo? Tem um lado, por exemplo, da mãe que quer manifestar que o filho tem que comer uma gelatina e ele não quer, e ela pega e diz, aí eu vou comer. Esse é um lado cômico, e que eles pegam e imitam. Esse é um lado cômico de uma criança que está aprendendo com você a sorrir, a dar risada. Então eu acho assim, quanto mais felicidade, mais humor, mais clareza você levar para aquela criança, mais aquela criança vai se desenvolver. Mais aquele adulto vai se tornar um adulto bem. Temos autistas, agora falando do espectro, que eu falei bastante do espectro autista, do autismo grave, temos autistas de grau moderado e leve. Então, esses também necessitam desse apoio do pai e da mãe. Às vezes tem pai e mãe, que eu fiquei sabendo, se manifestam o seguinte: você tem autismo leve e você fica quieto, menino. Não fala. Não se pronuncia que você tem autismo leve, pelo amor de Deus. Não, ele tem autismo leve, ele tá bem com aquilo. Ele tá bem de saber que ele tem datas na cabeça. Ele tá bem de saber que ele guarda números que muita gente não guarda. Ele tá bem de saber que aquele dia ele está meio envergonhado de falar tal coisa, mas as pessoas estão olhando para ele e ele tá se sentindo um pouquinho melhor. Então, tudo o que leva o autismo, você como pai, como mãe, profissional e sociedade, você tem que levar de um jeito mais leve, para você ajudar aquele ser humano. Não é rotular, né? Não é rotular, é ajudar o ser humano. E como uma pessoa pode se aproximar de um autista? Muitas vezes as pessoas têm receio de chegar, de conversar, porque a gente não sabe o que esperar, né? Como se aproximar de um autista? Como demonstrar carinho, tentar brincar? Como que a gente pode fazer grave, isso? O que eu procuro dizer sobre autista grave? Autista grave, com certeza, eu vou estar com a mãe ou com o pai, com certeza. Então, procure estabelecer um contato com o pai e a mãe primeiramente. É a primeira teoria. Aí eles já vão abrindo um pouco o espaço para você. Com você conversando com o pai e a mãe, você já vai entendendo um pouco mais sobre aquele autista. Tem autistas que gostam muito de jogos, tem autistas que gostam muito de abraçar, tem outros que não gostam. Então, você sabendo um pouco sobre aquele autista, conversando aos poucos com o pai e a mãe, e o pai e a mãe vão te ajudando a desenvolver um contato com aquela criança. Não pegue um autista. Não precisa você chegar pegando no autista e querendo conversar. Não. Converse assim, com grau grave. Grau moderado também eu te digo. Grau moderado também, você convive com aquela pessoa, converse educadamente. Oi, tudo bem? Se for uma criança, oi, tudo bem? Ai, do que você está brincando? Aquela criança normalmente vai fugir de você, mas ela vai ficar te olhando. Ela vai ter uma visão ampla e vai ficar te olhando, vai andar pela sala, vai voltar. Aí também, se você tiver o pai e a mãe, melhor ainda para conversar, ou alguém que cuida dele naquele momento. Tudo é a base ao respeito. Onde você tiver respeito, tiver cordialidade, conseguir conversar com educação, você consegue sim ter uma amizade com uma pessoa ou com uma criança autista, sim. Eu, por exemplo, adorava, quando eu descobri o diagnóstico, adorava mencionar anjo azul. Achava bonito, encantador. Ai, chamo de anjo azul. Uma vez em rede social, uma menina autista me procurou e disse assim: Tia Manu, eu adoro as tuas teorias, eu adoro você. Eu tenho autismo leve, mas para de falar anjo azul. Aí eu perguntei para ela por quê? Porque eu não gosto. Porque eu penso que assim que dão o diagnóstico pra gente, é como se dissesse assim, lá estão tuas asas lá penduradas, se você quer colocar. Nenhum autista é um anjo, ela disse. Todos nós temos as nossas necessidades, todos nós sentimos raiva, todos nós temos os nossos ataques de vez em quando.
Então eu gostaria, tia Manu, que você levasse essa minha ideia e ideia de muitos autistas. Eles não gostam do rótulo Anjo Azul. Será que pelo menos você, como tia conscientizadora, pelo menos a nossa ideia, você poderia levar? Mas eu amava essa teoria de Anjo Azul, como mãe. Mas eu não sabia que eles não gostavam. Não todos, eu estou dizendo alguma parte. Então eu procurei pensar o seguinte: já que ela quer que eu leve a visão, eu vou levar a visão dela também. Muitos autistas não gostam do rótulo Anjo Azul, porque a gente esquece que uma criança um dia cresce e ela vira um adulto. E ela não quer ser chamada entre a família de Anjo Azul. Ela quer ser o Mateus, ela quer ser o Eduardo, ela quer ser o Anthony, o Igor, a Lívia. Ela quer ser apenas uma pessoa. Certo. Manu, a gente tá com o nosso tempo estourado. Eu tenho outras inúmeras questões aqui para fazer para ti e eu vou te convidar para retornar numa próxima oportunidade. Mas como o tema do programa hoje é o projeto Autismo Cartoon, eu não posso encerrar o programa sem saber o que você espera do futuro, então, para esse projeto. Qual é o projeto para esse projeto, digamos assim? Bom, a ideia inicial do projeto Cartoon, o Autismo Cartoon, é levar toda essa conscientização. Então, uma das maneiras que eu acho mais maravilhosas, que seria até para mim conscientizar nas escolas, era fazer uma apostila para as escolas, explicando tudo sobre autismo, com o Igor e a Lívia, claro, uma identificação, e tendo temas também do Albert Einstein, que eu uso, com os cards, e a Mona Lisa. Debatendo, fazendo os debates, as perguntas que os adolescentes têm, desde a parte até da sexualidade, sobre os autistas. Com tudo isso, também queria levar nessa apostila os nomes de instituições ou de amparos, também no final da apostila, onde os pais poderiam procurar auxílio e ajuda. Instagram, Facebook, onde tem profissionais especializados na área. E esses profissionais podem, todo dia, dão menção a ideias, a projetos e realmente a observações até para os pais, professores e entre outras instituições e para a sociedade. Então isso daí é uma parte que eu queria levar. E a outra parte que eu queria levar, que eu tenho um carinho enorme, era poder transformar o Igor e a Lívia em desenho. Para fazer assim do manuseio a atividade, a vivência do Igor e da Lívia como autista. Explicar para o pai e para a mãe como um autista vê o mundo, assim que descobre o diagnóstico, claro, e todas as outras teorias. E levar à voz que existem associações, que existem escolas. Então, em cada programa do Igor e da Lívia, eu manusear no Brasil, onde existe uma associação, onde que existe um amparo, onde que existe um profissional, tudo isso levar nesse desenho. Ok. E quem quiser conhecer, então, um pouquinho mais da tia Manu e conhecer esses dois personagens, o Igor e a Lívia, pode acessar o Instagram e também o Facebook. De que forma que procura, então, Manu? Bom, o Instagram está como Autismo Cartoon e o Facebook está como Emanuele Souza da Silva. Mas, que é o meu nome inteiro, mas lá vocês têm toda a ideia, assim, que vocês entram e vê a magnitude do projeto. Ok. Manu, obrigada por ter participado, por aceitar o nosso convite, então, para participar do programa Educação e Cidadania. E, claro, parabéns por esse projeto lindo que você está desenvolvendo e tirando um pouquinho do preconceito e desmistificando um pouquinho o autismo. Obrigada e parabéns. Eu que agradeço e eu queria voltar a dizer sobre a fala que eu uso. O preconceito. O preconceito nada mais é do que um pré-conceito de um conceito que você ainda não conhece. Eu estou levando a informação. Então, se você entendeu, compreendeu essa informação, você não pode mais ter esse pré-conceito. E eu queria finalizar lhe agradecendo, dizendo que foi um prazer estar aqui hoje. Então, Manu, obrigada mais uma vez e uma ótima noite. Então, tá.
Obrigada também a você que acompanhou o programa Educação e Cidadania de hoje, que falamos então sobre o projeto Autismo Cartoon com a tia Manu Madalena dos Anjos. Uma ótima noite e até a próxima semana.